Olá, como está você? Espero que tudo bem, porque eu sou o Ivan Lima e é um grande prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. O assunto de hoje nos fará entender um pouco mais sobre o mundo da economia mundial, na qual nos deparamos com a variação cambial e sua volatilidade em relação à moeda comercial que mais serve de base no mundo, que é o dólar americano. Bom, para começar, por que o dólar é a moeda base no comércio internacional, hein? Mas olha, isso nem sempre foi assim, viu? Segundo o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, a moeda americana se tornou referência graças principalmente aos estragos provocados nos países europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Até 1945, a moeda base era a libra esterlina, que, por sinal, até hoje é mais valorizada do que o dólar, assim como acontece com o euro, moeda comum utilizada na maior parte dos países europeus e que surgiu mais recentemente, em 2002, para facilitar o comércio entre os países desse continente. Bom, voltando aos tempos da guerra, a Inglaterra foi um dos países severamente afetados, fazendo com que sua moeda, que até então era referência, sucumbisse da mesma forma que grande parte de seus edifícios foram transformados em ruínas. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos passaram a ser vistos como o grande vitorioso, mesmo porque já vinha se tornando um poderoso parque industrial, acumulando grande capital com capacidade elevada de investimentos e o aumento da demanda mundial de produtos. Dessa forma, o país norte-americano ocupou uma posição de supremacia entre os países capitalistas, que se refletiu fortemente no panorama econômico mundial. Antes da Primeira Grande Guerra, no entanto, a referência de valor no comércio internacional era o ouro, que, ao mesmo tempo, era uma moeda de troca, unidade e reserva de valor. Desde então, o dólar tem sido utilizado como moeda de referência nas transações comerciais pela maioria dos países, mesmo que alguns deles não gostem ou nem façam uso dessa referência. E é com base no dólar que vou apresentar agora as moedas mais fracas do mundo. A título de curiosidade, veja o que aconteceu com o Zimbábue. Desde que o país se tornou independente do Reino Unido, em 1980, passou a adotar o dólar zimbabuense. Porém, sua economia entrou em colapso e a moeda de lá passou a ser considerada a mais desvalorizada do mundo. Para se ter uma ideia, em 2007, era possível comprar 1 quilo de açúcar naquele país com uma só cédula de $200 mil zimbabuenses. Em 2008, a situação já estava bem mais crítica, quando uma lata de cerveja chegou a valer, pasmem, $100 bilhões na moeda local. E não para por aqui. Cerca de 1 hora depois, a mesma lata já poderia custar $150 bilhões zimbabuenses. O governo do Zimbábue chegou a emitir cédula de $100 trilhões. Naquele ano, a inflação do país atingiu o patamar de 231 milhões percentuais. Diga-se de passagem, o Brasil atingiu o patamar de 256% anuais entre fevereiro de 1985 e o mesmo mês de 1986, o que já deixou os brasileiros desorientados. O Zimbábue, no entanto, conseguiu reverter a situação por volta de 2009, quando retirou seu dólar de circulação e passou a usar o dólar americano. Em 2019, sua velha moeda voltou a circular e conseguiram balanceá-la com a moeda mais forte do mundo. Já não era sem tempo, não é?
Pelo amor de Deus. Caso semelhante ocorreu na Hungria, quando ainda usava uma moeda chamada pengo, ainda na época da Segunda Guerra Mundial. Com a hiperinflação pela qual o país passou, o governo chegou a imprimir uma cédula de 100 quintilhões de pengos. É quase inacreditável. Porém, essa foi uma realidade que muitos países europeus vivenciaram no pós-guerra. Desde aquela época, porém, adotaram uma nova e mais valiosa moeda, o florim, que hoje vale 26 décimos de milésimos do dólar. Ou seja, $1 equivale a 378,80 florins. E nós aqui, chorando porque o dólar está na faixa dos R$5, hein? Pois é. O franco CFA, uma moeda utilizada em alguns países africanos que foram colonizados pela França. É também uma das moedas mais fracas do planeta. Ao todo, são 14 países que fazem uso do franco CFA, como Camarões, Burkina Faso, Gabão, Congo e outros. Vale ressaltar que na África existem duas variações dessa moeda, o CFA ocidental e o CFA central. Contudo, em relação ao dólar, possuem praticamente os mesmos valores. Com apenas $1, você compraria 630,56 francos CFA. Enquanto que na Inglaterra, com $1, você compraria 82 pounds, que são os correspondentes aos nossos centavos. No Líbano, com o mesmo dólar, você compraria 1.511,91 libras libanesas. Sem dúvida, uma das moedas mais desvalorizadas nos dias atuais, em relação à moeda norte-americana. Lá, as cédulas vão de 1.000 a 100.000 libras libanesas. R$1 brasileiro vale no Líbano 290,36 libras. Lembre-se que estamos nos referindo a valores do mês de junho de 2022. No Irã, utilizam o rial e seu valor é irrisório perto do dólar americano. Com apenas uma moeda de dólar, é possível comprar 42.350 reales iranianos. Não, você não ouviu mal. Isso corresponde a 24 centésimos de milésimos, ou 0,0000, são 4 zeros, 24, de $1. O real é tão baixo que até mesmo os comerciantes do Irã dão os valores dos seus produtos usando o termo toman. Lá, um toman equivale a 10 reales. Portanto, usar esse termo é mais conveniente aos comerciantes do que falar o preço na moeda oficial iraniana. A Indonésia é outro país que possui uma moeda altamente desvalorizada em relação ao dólar americano. Com apenas $1, é possível você comprar 14.922 rúpias e mais 50 centavos. Entre os países que usam a rúpia, a Indonésia é a que tem o valor mais baixo. É comum o país desconsiderar os decimais nos preços dos produtos, já que até mesmo uma rúpia é considerada um valor inútil. Se você ficou curioso em respeito ao real brasileiro, saiba que com ele você pode comprar quase 2.872 rúpias. As moedas indonésias têm 5 denominações que vão de 50 a 1.000 rúpias, enquanto que suas notas são 6, sendo que a menor é de 1.000 e a maior de 50.000 rúpias. Países que não aceitam moedas estrangeiras, especialmente o dólar, geralmente convivem com desvalorizações maiores, como é também o caso do Iraque, que usa o dinar iraquiano. Guerras e sanções, até mesmo partindo do próprio Iraque, com relação ao seu vizinho Irã e mais fortemente aos Estados Unidos, trouxeram consequências graves, inclusive a moeda em circulação. Com apenas $1, é possível comprar
1.460 dinares iraquianos. Mas nem sempre é o caso de tudo lá ser mais caro. Por exemplo, 1 litro de leite pode custar 1.600 dinares, o que hoje corresponde a R$ 5,69, ou seja, o mesmo que hoje pagamos em supermercados. Além disso, você pode usar 3 notas, uma de 1.000, outra de 500 e mais uma de 100 dinares, para comprar o litro de leite. Desde maio de 1978, o Vietnã utiliza o dong, uma moeda oficial. E claro, se estamos falando dela, é porque se trata de uma moeda com valorização muito baixa. Com $1, é possível adquirir 23.265 dongs vietnamitas. Suas notas são divididas em 9 denominações numéricas, que vão de 1.000 a 500.000 dongs. Suas moedas partem de 200 e vão até 5.000 dongs. Um queijo fresco no Vietnã pode custar até pouco mais de $12, ou R$ 66. Quem gosta de queijo, se for visitar aquele país, terá que se contentar com apenas algumas fatias. Serra Leoa, considerada um dos países mais pobres do mundo, é também assombrado por uma moeda altamente desvalorizada. Com apenas $1, é possível comprar 13.170 leones. O colapso econômico desse país veio com a guerra civil que ocorreu entre 1991 e 2002, fato que causou um dano inflacionário que até hoje assombra os serra-leoneses. O país está em segundo lugar entre as nações com salários mais baixos do planeta. O salário mínimo mensal em Serra Leoa é, em média, de $11, ou pouco mais de R$ 57, na cotação desde final de junho de 2022. Algo assustador, já que 1 litro de leite custa cerca de 22 mil leones, ou $1,67. Se fosse no Brasil, seria algo como R$ 8,68. Aliás, a alimentação em Serra Leoa não é para qualquer pessoa. Uma dúzia de ovos grandes pode valer até 18 mil leones, algo como R$ 7,12, o que equivale a cerca de 12% do salário mínimo no país. Não é à toa que, por lá, a fome é um dos piores inimigos dos cidadãos. Há vários países, inclusive vizinhos próximos ao nosso Brasil, que vivem situações de desvalorização enorme em suas moedas, assim como a Argentina, que já até migrou para o dólar. Na falta de sustentação da moeda forte e com uma política bastante duvidável, o país teve que retornar ao peso argentino e hoje precisa pagar mais de 125 pesos por apenas $1 americano. O salário mínimo argentino, se comparado ao nosso, é maior, pois convertido chega a R$ 1.985, segundo informações de um site sobre economia, que diz que o salário dos argentinos aumentaria para 45.540 pesos. A Colômbia, com os problemas vindos desde a era Escobar, vive uma situação ainda pior, já que por lá, com um só dólar, você compra 4.152 pesos colombianos. Todos esses dados servem para ou nos conformar ou confirmarmos a máxima que diz: o que está ruim pode se tornar pior. Apesar de o Brasil enfrentar dificuldades, é ainda um país muito maior do que todos os que citamos aqui e, portanto, um dos que oferece melhor custo e qualidade de vida. Apesar de alguns pesares, não é mesmo? Eu fico por aqui. Comente aqui embaixo o que você achou do tema de hoje e se você conhece outro país que também tem uma moeda tão desvalorizada. Não se esqueça de deixar o seu joinha, ok? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau!